prefeito de Dourados, Alan Guedes, é o meu convidado no portal de TV Dourados News. E nós vamos falar especificamente sobre o empréstimo do Fomplata, 50 milhões. São 40 milhões de empréstimo, mais 10 milhões da contrapartida que o município vai ter que entrar. Prefeito, obrigado pela visita ao nosso Dourados News. E eu vou direto naquela parte. 10 milhões... Não é 10 mil reais, né? São 50 milhões aí mais ou menos hoje. O município já tem esse aporte? Como é que... Tem um prazo, né? Mas como é que o município vai fazer para entrar com esses 10%? Oi, Tonhão. Oi, todos os amigos que estão acompanhando a gente aqui no Dourados News. Bom, primeiro destacar a importância do investimento, né? São 50 milhões de dólares, são 250 milhões de reais que financiados e pagos em 15 anos, né? Então isso deixa tudo muito transparente de que o investimento ele vai ser pago a longo prazo. Nós vamos iniciar o pagamento das amortizações de juros dentro do que prevê o contrato, mas uma cidade que tem orçamento de 1 bilhão e 200 milhões hoje pode em 15 anos pagar um empréstimo de 250 milhões sem inviabilizar absolutamente nada do seu investimento. Os 10 milhões de contrapartida, Tonhão, entra numa série de ações que são fruto do projeto. Por exemplo, áreas de desapropriações que vão acontecer. Elas vão entrar nessa conta dos 10 milhões de contrapartida. Então, tudo que a gente vai fazendo, já desde da assinatura da carta de intenções, isso já vai contando para descontar o valor de 10%, o valor de 10 milhões de contrapartida. Então, a gente vai cumprir as contrapartidas sem maiores dificuldades, né? Nós preparamos e equilibramos as finanças do município para enfrentar esse momento de desafios para a aplicação do recurso. O primeiro desafio demorou 1 ano e 4 meses, da entrada da carta consulta até a aprovação no Senado. Nós temos um desafio traçado junto com a diretoria do banco, que é assinar o contrato dentro do mês de setembro. Isso vai depender de algumas questões lá em Brasília, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da nossa parte aqui com o Caixa e Banco do Brasil, para assinar o contrato de contragarantia, e aí depois pode ser que tudo isso fique pronto e o banco marque só para a primeira quinzena de outubro. Então depende, a marcação da assinatura do contrato, da agenda, depende da diretoria do banco, mas eles também estão muito empenhados porque precisam assinar até para cumprir com os compromissos internos. Então, nós preparamos esse 1 ano e 4 meses e agora fase 2, preparando a execução dos investimentos, que isso certamente vai demandar muito esforço, muito trabalho, e nós estamos montando a equipe que vai ajudar a gente a executar esse trabalho. Hoje, Dourados ganha muito pouco com as suas áreas verdes. Isso foi debatido, inclusive, em audiência pública. Esses 10 milhões conta para esse aumento e investimento nos parques, por exemplo, de Dourados? Tonhão, vale a pena deixar muito claro que 2 das principais obras do Fomplata, que nós vamos apresentar à sociedade agora, estamos preparando um evento para oportunamente mostrar e passar o croquis, os vídeos, tudo que já está pronto para que a gente possa mostrar, são 2 via-parques. A do Córrego Paragem e a do Córrego Água Boa. Obras grandes, importantes, que vão entrar, inclusive, em áreas degradadas. E nós vamos fazer as vias parques e tem um recheio, né, dessas avenidas que serão os parques. Então, pistas laterais que não se encontram, né? São obras muito bonitas em regiões importantes da cidade que vão criar fluidez para o trânsito da nossa cidade, que já há algum tempo merece novas vias, né? Isso tem um aspecto ambiental muito importante. O Fomplata tem uma linha verde que qualifica melhor propostas que atendem à questão ambiental, né? E algumas das nossas propostas foram colocadas em linha verde, né? Então a gente tem, inclusive, agora na execução do contrato a possibilidade de diminuição de taxa de juro em razão da qualificação verde das obras. Liberando o dinheiro, quais são os primeiros passos em termos de obras? Nós estamos com 2 editais quase prontos, né? Porque é importante destacar também que os editais do Fomplata, eles são editais internacionais, né? Há essa previsão na legislação nacional, em razão do banco ser um banco multilateral, né? A modalidade que o banco coloca para que a gente contrate é internacional. Então, é possível que uma empresa de algum dos países membros do banco possa entrar na disputa e ganhar uma obra aqui em Dourados, por exemplo. Isso é normal, é assim, é o trâmite do Fomplata, tem sido assim onde o Fomplata aporta recursos de empréstimo. Mas os 2 primeiros editais estão quase prontos para o lançamento para as 2 primeiras obras do Fomplata, que são as via parque do Córrego Paragem e a do Córrego Água Boa.
Com relação a esse investimento, o senhor tem dito em todas as suas entrevistas que o dinheiro não cai no caixa da prefeitura. Não, o banco faz os aportes, né, numa conta específica, né, isso, em nenhum momento isso entra, por exemplo, como receita corrente líquida do município. Né, eu não posso pegar esse recurso do Fomplata e aplicar para outra coisa que senão as obras que são fruto desse trabalho, fruto desse empréstimo. Claro que na execução, são 5 anos para execução, você pode fazer ajustes, reequilíbrio de preço, a gente não sabe, nós estamos saindo de uma crise de insumos, por exemplo, aço, todos os derivados de petróleo, concreto, tudo isso subiu muito de preço. Então, pode ser que nesse período a gente encontre alguma outra crise internacional que faça com que alguma obra fique mais cara, né? E aí você vai reequilibrando, vai tirando, diminuindo alguma obra. Enfim, isso o contrato com o banco prevê que a gente equilibre também na constância da execução do contrato, mas esse recurso não é usado para fazer outro tipo de obra, mas, por outro lado, ele dá um reforço na rubrica investimento, porque hoje a gente, todo mundo sabe que Dourados tem uma folha de pessoal bastante alta, né, já foi discutido isso algumas vezes, e consome mais da metade do nosso orçamento é folha de pagamento. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma capacidade de investimento com recursos próprios hoje um pouco comprometida. Por isso a importância desse financiamento que dá uma injeção de recurso para o pagamento diluído nesse período. Prefeito, 32 mortes no trânsito de Dourados e o plano diretor está em fase final de discussão. O que é que tem programado para esse lado? A preocupação com a segurança no trânsito é uma das maiores levadas em consideração na execução do programa do Fomplata, Tonhão. Por quê? A gente não tolera isso. Mortes no trânsito dentro da cidade é uma coisa com que eu não concordo, que não dá para a gente aceitar. Né? O que nós precisamos fazer? Humanizar, tornar o trânsito mais seguro, mais viável para a utilização de meios alternativos, como as ciclovias, por exemplo. Então, parte muito importante do investimento prevê, entre outras coisas, a instalação de ciclovias nas principais vias da cidade. Né? A Marcelino, o projeto está caminhando, mas a gente, na requalificação da Marcelino de canteiro e calçada, é previsto uma ciclovia. Porque Dourados tem uma característica muito interessante. É uma cidade de relevo plano, a topografia favorece a utilização da bicicleta. Mas nós temos alguns tipos de ciclistas, né? Nós temos o ciclista trabalhador, que usa a bicicleta como principal meio de transporte para o trabalho, para levar os filhos à escola, para o mercado, para tudo. Né? Que precisa ter uma atenção muito especial, porque está todo dia. Todo trânsito que ele faz é em bicicleta. E nós temos os ciclistas da recreação e os ciclistas que são atletas, né, que já conseguem transitar com mais segurança, com mais equipamentos de segurança. Então, a gente precisa cuidar de todos. Então, preparar vias mais seguras, mais largas, preparar canteiros com ciclovia, isso é fundamental para garantir mais segurança no trânsito. Por outro lado, a recuperação da viabilidade da obra da Coronel Ponciano, que é uma obra do governo do estado, também, que é um corredor importantíssimo em que já houve muitas mortes na Coronel Ponciano, porque ela recebe quase 30 acessos, né? Ela tem uma via que não é tão comprida, mas passa por uma região densamente povoada, o Parque Nova Dourados, o Isidro Pedroso, são regiões que moram muitas pessoas e todas elas dão acesso na Coronel Ponciano. Então, um acesso que eventualmente o motorista passe pode estar arriscado a colher um motorista, um motociclista ou um ciclista na Coronel Ponciano. Então, que é a via preferencial. Ela vai ser duplicada, vai ter uma pista de acesso lateral, isso vai oferecer mais segurança para o trânsito. Outra coisa, Tonhão, a gente precisa investir mais também no transporte coletivo. Temos feito isso. Foram 9 novos ônibus nesse 1 ano e 8 meses de gestão. Esse trabalho eu reputo muito importante, que foi a redução da tarifa, né? Isso já incrementou, é importante a gente mencionar também, nesse período de redução de tarifa já houve um incremento na utilização do transporte coletivo, nesse período em que o diesel teve um aumento de mais de 40%, a tarifa baixou e mais pessoas têm usado, consolidou a utilização do transporte coletivo para as grandes empresas da cidade, os grandes frigoríficos, isso ajuda a manter o sistema de pé. Então, criar novas vias com mais alternativas e mais seguras. O Fomplata vem para isso. Nós temos um dado interessante, então, são mais de 140 mil veículos registrados aqui em Dourados,
se utilizando praticamente das mesmas vias da década de 80. São poucas novas ruas. E a gente precisa investir em segurança e oferecer aquilo que é uma premissa no trânsito, o maior cuidado menor. Do ciclista ao veículo, precisam todos ter a atenção necessária, mas o pedestre, os ciclistas são os mais vulneráveis, assim como os motociclistas. Então a gente precisa ter uma política pública de valorização da segurança no trânsito, e isso está muito presente no programa do Fomplata, inclusive com a construção de uma praça de educação no trânsito para desenvolvimento de políticas públicas para a educação no trânsito da meninada que amanhã serão os condutores do futuro. Com relação à saúde e educação, esses dois segmentos vão receber investimento do Fomplata? Não, o Fomplata ele vem para o desenvolvimento institucional, para fomento à infraestrutura urbana, mas isso vai permitir que a gente tenha condições de o nosso recurso de investimento próprio canalizar para isso, né, Tonhão? Então é uma questão muito importante. A parte da infraestrutura vai ficar sob a égide aí do nosso contrato com o Fomplata. Então vamos lá. Desenvolvimento institucional, reforma do prédio do CAN, a reforma tão aguardada do Teatro Municipal, que há muito tempo, né, foi prometido com emenda, foi prometido com recursos do Ministério do Turismo e nunca saiu do papel. Isso está no Fomplata. Uma obra que talvez a gente até não goste de falar muito, porque é tão falado e nunca sai do papel, que é a construção de um centro cultural no espaço da usina Filinto Miller. Isso está no programa do Fomplata. Então são ações que vão ajudar do ponto de vista institucional e do fomento à cultura, né? A construção do Centro do Artesanato Indígena também está uma previsão no Fomplata, nessa linha do fomento à difusão cultural. Então, o Fomplata tem essa linha. Mas a saúde e a educação, elas continuam sendo prioridades para a gente. Nós estamos preparando a peça orçamentária para enviar à Câmara agora, até o dia 15 de outubro, para ser votada, analisada pelos vereadores e sancionada para que a gente possa executar a partir de 1º de janeiro, com a previsão de construção de 4 novos postos de saúde em 4 regiões da cidade que hoje não tem cobertura. Essa cobertura de atenção primária vai subir de 62% para mais de 80%, algo em torno entre 80,5% e 81% de cobertura de atenção primária. Isso vai permitir que a gente tenha mais pessoas sendo atendidas na sua área de atuação. Então, a cobertura de atenção primária faz com que a gente diminua os gastos lá na frente com média e alta complexidade. Então, eu e o Waldner temos uma obsessão por esse aumento da cobertura da atenção primária. O Waldner, o secretário de saúde, ele tem uma trajetória de 20 anos de serviço público, 19 no posto de saúde e 1 como secretário. Então, isso mostra da importância que a nossa gestão tem com relação à atenção primária. E a educação, Tonhão, tem recebido um investimento muito grande, além até, inclusive, do mínimo obrigatório. Nós já começamos a construção das 48 salas de aulas modulares, né? Começamos, a primeira escola que está recebendo o investimento é o Lloyd, né? Todas as escolas que vão receber os laboratórios de robótica já estão com a infraestrutura pronta para receber as salas modulares, né? Então, a educação tecnológica, eu tenho dito muito que é um caminho sem volta. Nós não podemos retroceder nesse aspecto, porque a educação tecnológica ela é educação para o futuro. É um dado muito interessante que diz que as profissões que vão existir em 2035, 80% delas ainda não foram criadas, né? É impensável na minha geração, eu tenho 36 anos, pensar 20 anos atrás, eu pensar que alguém poderia ganhar dinheiro fazendo um vídeo na internet, né? Sendo um youtuber, por exemplo, um influenciador digital e ganhar muito dinheiro, né? A ponto de comprar avião. Então isso é uma carreira que não existia. E as carreiras de 2035, 80% delas ainda não existem. Então, mas as crianças têm que estar preparadas para que elas possam, em optando por uma nova dessas carreiras, ter as bases tecnológicas. A tecnologia da informação vai ser a base de muitas dessas novas carreiras. Então, as crianças da nossa rede municipal precisam ter essa atenção. Nós fizemos a aquisição dos kits de robótica, isso no investimento de pouco mais de 8 milhões de reais, que eu reputo um valor que claro que é bastante dinheiro, mas não é nada impossível para uma cidade como Dourados. Foi uma decisão da gestão investir em educação tecnológica, mas aí a gente esbarrava na questão da infraestrutura. Por isso, as 48 salas de aula modulares, que vão receber uma sala será o laboratório de robótica, o outro laboratório de tecnologia da informação, com os 1.100 computadores novos que nós compramos e já entregamos em 13 das escolas que vão receber, porque também é importante destacar,
24 escolas vão receber, são do 6º ao 9º e vão receber robótica e tecnologia da informação. As outras 22 vão receber somente os laboratórios de tecnologia da informação. E 13 nós já entregamos. Já fomos lá, montamos, entregamos para as crianças, já estão em operação e a Secretaria de Educação está montando, né? Algumas escolas ainda não concluíram a parte que é a responsabilidade delas, que é a instalação elétrica e tal, internet. E enquanto isso, nós vamos entregando e rapidamente toda a rede municipal vai estar com esses novos computadores. Então, é muito legal acompanhar as entregas. As crianças estão aí há 10, 12, né? Gerações de crianças que passaram pelas nossas escolas nos últimos 10 anos e não tiveram acesso à educação tecnológica mínima, que é um computador de qualidade, para que o professor regente possa, junto com o professor da sala de tecnologia, oferecer ferramentas para incrementar o estudo, incrementar a aprendizagem. Destacando também, Tonhão, que é uma preocupação da gestão e uma responsabilidade de todos. Nos últimos 2 anos, nós tivemos aí quase, nos últimos 3, mais de 2 as crianças ficaram fora da sala de aula em razão da pandemia. Isso naturalmente cria um déficit de aprendizagem. E esse déficit de aprendizagem tem que ser suprido pela gente. O que nós fizemos já o ano passado? Criamos um programa de recuperação de aprendizagem que é inspirado em programas que já aconteceram na administração municipal em outros momentos, em que o professor regente da sala de aula ele já indica a criança que precisa desse reforço. E aí nós colocamos um professor efetivo, tiramos a sala de aula e colocamos nessa sala de reforço e recebe a demanda dos professores regentes. E aí contratamos um professor substituto para a sala de aula. Então esse professor tem um papel muito importante, apoiar a criança no contraturno para que ela possa iniciar a recuperação dessa aprendizagem perdida durante a pandemia. Isso foi feito antes, inclusive, do que o Estado lançasse o programa MS Alfabetiza, que foi lançado depois, né, e também tem ações que caminham nesse sentido. Então, a educação tem recebido um volume de investimentos muito grande em reforma. Vale destacar a Escola Municipal Maria Angélica, lá no Guaicurus, que é a maior escola daquela região. Ela está interditada e as obras estão quase concluídas. Nós tivemos que refazer todo o telhado da escola, porque a Defesa Civil foi lá e interditou a escola, porque estava caindo, né? E quando começou a derrubar o madeiramento, eu tive lá dezenas de vezes na obra já, as madeiras estavam parecendo isopor queimado, né? Quando queima isopor fica um buraco assim, você passa o pé, ela esfarelava, aquilo estava um risco muito grande. E essas são coisas não previstas, né? Como a obra da Helbon Facker, também não estava previsto cair o negócio lá, a barreira dos tubos, a gente tem que construir uma ponte e uma drenagem de mais de R$2 milhões. Mas tudo isso está sendo feito porque nós construímos as condições financeiras para fazer os investimentos e para fazer as entregas que a cidade tanto precisa. Bom, fugindo do Fomplata para encerrar, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse do aeroporto. Qual é a previsão? Bom, o aeroporto, mais uma vez é importante destacar que é uma obra sendo executada pelo Exército Brasileiro, através do 9º Batalhão de Engenharia de Construções, que é sediado em Cuiabá, sob o comando do Coronel Vasconcelos. Uma obra muito grande, que já recebeu a visita, inclusive, do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que já esteve aqui em Dourados conversando. Depois eu encontrei com ele em Brasília novamente para tratar do assunto da obra. Nós tínhamos um delay aí de R$11 milhões, que faltava recursos para terminar essa obra. A SAC estava preocupada porque não ia conseguir. E nós tivemos uma parceria muito grande, eu quero deixar isso registrado, Tonhão, do governador Reinaldo e da senadora Simone Tebet, que alterou uma rubrica de uma emenda positiva dela, viabilizando esses R$11 milhões para a Secretaria de Aviação Civil, e a Secretaria de Aviação Civil, por sua vez, passando isso para o Nono Beck para concluir a obra da pista, taxiway, pátio de aeronaves, o acesso, o entorno, a drenagem. Então a obra lá é muito grande, é muito mais do que um simples recap da pista. Foi feita a drenagem nova de toda a extensão de todos os 1.930 metros da pista. Uma obra sensacional, uma obra de engenharia muito importante. Hoje é a principal obra que o Exército Brasileiro faz, é a obra do aeroporto de Dourados. Então isso gera uma mobilização muito grande, inclusive das cadeias de comando do Exército para as fases posteriores. Nós falávamos um pouquinho antes da entrevista aqui, que a previsão de entrega, o cronograma é para o mês de novembro, a previsão da obra. E aí nós temos um tempo entre a entrega da obra e a licença de operação, né? Nós estamos fazendo o que é possível ser feito antes da obra ser concluída, né? Porque o Exército contratou, tem 2 empresas, né? Uma projetista e uma que é executora,
da parte de segurança da pista, que são os PAPI, toda a questão de segurança. A EPTA é nossa, mas tem muita coisa que envolve a segurança da estrutura que foi removida, né? Foi trocada de lugar porque a cabeceira, aquela cabeceira que fica mais próxima da Avenida Guaracurus, ela foi recuada em 400 metros. Então ela vai ser inutilizada os primeiros 400 metros, e a outra cabeceira, que é sentido BR-463, ela foi aumentada em 400 metros. Então tem 400 metros de pista nova. A pista ficou do mesmo tamanho, mas houve um deslocamento de cabeceira. Isso faz com que todo o equipamento de segurança tenha que ser refeito, né, tirado e recolocado novamente, como PAPI, que são aquelas luzinhas de aproximação que vão mudando de cor de acordo com a aproximação correta da aeronave na pista. Então isso gera, depois que a obra estiver pronta, a ANAC tem que fazer a homologação da pista, né? Então a previsão é para novembro, a gente espera entrar em operação o mais rápido possível, não tem como prever aí em 15, em 30, em 60, mas a gente tem muita esperança que para a temporada de verão dos voos aí, a gente esteja com o aeroporto funcionando. Primeiro, também destacar que o aeroporto vai voltar funcionando no terminal antigo, porque a obra é em 2 etapas. A primeira é a pista e o pátio, e a segunda etapa é o terminal. O terminal está sendo licitado o projeto ainda, né? Um compromisso que nós fizemos com o governo do estado. Então o governo do estado está licitando o projeto, tem uma empresa que venceu, então está trabalhando na questão de contratar essa empresa para finalizar o projeto do terminal, que vai ser um grande terminal também. Depois a execução do terminal, mas eu não tenho dúvidas que com o aeroporto operando, o recurso para a construção do terminal a gente vai viabilizar com a bancada federal, vai viabilizar com a própria Secretaria de Aviação Civil, que tem interesse em concluir a obra, fazer junto com o município uma concessão desse aeroporto. Então tem muitas coisas para acontecer, mas primeiro concluir a obra da pista, homologamos a pista, colocamos ela em operação, porque nós estávamos, é importante mencionar, antes da pandemia, porque foi mais ou menos a mesma época que o aeroporto encerrou a operação e começou a pandemia, né, que parou a aviação no país todo, né? Nós tínhamos 5 frequências diárias para São Paulo, né, por 3 empresas diferentes. Isso dava para a gente um ganho de escala muito grande para quem vinha para cá, negócio, para a gente que precisava eventualmente ir a São Paulo e a Brasília. Então era muito, muito mais fácil, muito mais ágil do que ter que deslocar para Campo Grande ou para Ponta Porã hoje para pegar um voo. A gente espera que, retomando, eu tenho conversado muito com os agentes tanto da Gol quanto da Azul, eles já manifestaram prontamente o interesse em retomar a operação assim que o aeroporto tenha condições. E uma notícia muito, muito legal que o ministro Marcelo Sampaio, junto com o Márcio, diretor da SAC, quando estiveram aqui em Dourados, é que há mais uma empresa interessada, e agora chegou até a gente a informação de maneira pelos canais oficiais, né, de que há uma terceira empresa nacional também grande querendo operar aqui em Dourados. Então, para a gente vai ser muito bom. Quanto antes o aeroporto voltar a operar, a gente vai ter essas frequências aí ligando Dourados com o mundo.